Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta com mais um capítulo dessa novela chamada Prorrogação. Pois é, aquele que estava a favor da prorrogação do auxílio de R$600, teve uma conversa com o ministro Paulo Guedes nessa última terça-feira, dia 11 de agosto, e aí já mudou sua opinião. Agora já reconhece que não há espaço na economia brasileira para que o valor seja prorrogado e continue R$600 e que concorda com o ministro Maia em reduzir para R$200, talvez R$300 e que possa ir até março de 2021. E os R$600, presidente Maia, por que não permanecer? E o lucro do Banco Central? Pois é, a partir de agora nesse vídeo você vai entender essa novela. O presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, diz não vê espaço para prorrogar o auxílio emergencial nesse valor de R$600, e sim R$300. O parlamentar insistiu que as soluções para a crise econômica, resultado dessa pandemia toda, vai ter que ser enfrentada com o orçamento previsto. Isso quer dizer que vai ter que ser debatido esse projeto para ser prorrogado, vai ter que voltar para o Congresso para saber a opinião dos outros parlamentares. Mas, presidente, nesse momento, mais ansiedade provocando, mais depressão, e o pobre, e o trabalhador, e aquele que está desempregado, e a mãe solteira, de novo nessa novela, mais um capítulo dessa ansiedade, nesse momento caótico, provocando mais depressão. Tão fácil, presidente, é só assinar, decretar e prorrogar até dezembro, continuando pagando R$600. Aí no momento difícil, que a gente vinha acompanhando suas palavras de apoio, que deve permanecer R$600, e agora, depois de uma conversa com o ministro Paulo Guedes, você já voltou atrás, você vai saber o que é que se trata tudo isso, o que é que ele defende. Tem coisas que... Bem, vamos ao vídeo, né? Vamos direto à matéria, simbora. Alô, meus amores, um grande abraço. Eu sou Alex Silva, comunicador, há mais de 20 anos trazendo sempre a informação precisa, oficial para você. E aqui a gente não cobra nada, tudo aqui é 0800, tudo gratuito. A única coisa que eu peço a você é a sua gentileza, a sua compreensão de fazer isso aqui. Dá um like, dá um joinha, é muito importante você fazer isso agora, aqui ó, nesse momento aqui embaixo. Vamos lá, pronto, aqui ó, aqui embaixo, tá certo? Clica nele, tá certo? Clica nele, tá vendo esse like, esse joinha, faz isso nesse momento, tá? Faz isso. Eu conto demais com esse seu joinha, com esse seu like. Eu já peço agora porque a gente vai se envolvendo com o assunto, termina esquecendo, tá certo? Dá esse like, dá esse joinha. Já desse outro lado aqui, é para você que está visitando a gente pela primeira vez. Tá vendo aqui o nome inscrever-se, destacado em vermelho? Clica nele. Assim que você fizer isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal Campeão. Olha, gente, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, disse que não há espaço para prorrogar o auxílio emergencial, que continue o valor de R$600. A afirmação ocorreu após uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Depois de uma conversa que o Paulo Guedes foi lá, né, e aí passou as informações. Bem, ele afirmou que se preocupa muito com o número grande de projetos de lei para furar o teto de gastos, o que chamou de jeitinho brasileiro. Sobre esses projetos, eu vou fazer uma dentro aqui, são projetos, a maioria desses projetos são projetos para beneficiar o povo, tá? Projetos para beneficiar o povo, como, por exemplo, tem aí o projeto dos R$800, do Seguro Família, tem um projeto também do Renda Brasil para pagar R$522, tem um projeto do auxílio emergencial para prorrogar R$600, R$1.200 até dezembro, talvez até março. A maioria dos projetos que ele está falando se refere a esse. Tem outros, tá? Mas a maioria são projetos que trazem benefícios aos mais vulneráveis, tá? Bem, continuando, ele afirmou muito que se preocupa com o número grande desses projetos de lei para furar o teto de gastos, o que chamou de jeitinho brasileiro. O parlamentar pediu paciência. Paciência, presidente. Paciência. A pessoa não tem nada o que comer, passando uma situação difícil, desempregado. Quantos pais e mães que estão nessa situação, aguardando essa decisão? Prorroga logo até dezembro e acaba esse problema. Vamos continuar. Ele disse o seguinte, que
pediu paciência e avisou que se explodir o teto de gastos de um lado, a economia afunda do outro. Essa pandemia foi muito forte na economia, principalmente na perda de vidas, mas para retornar, ou melhor, para retomar o caminho correto do que vinha fazendo em conjunto com o Paulo Guedes e antes com o ex-presidente Michel Temer. Precisamos de responsabilidade, o que passa por soluções estruturais. O jeitinho brasileiro tem que ficar de lado nesse momento, criticou o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara. O parlamentar insistiu que as soluções para a crise econômica é resultado de tudo isso que a gente está enfrentando no mundo inteiro, vai ter que ser enfrentada com o orçamento previsto. Caso contrário, a população pagará o pato. A sociedade não está mais disposta e nem tem condição com a crise de colaborar. Não tem saída fácil. Todos queremos investimento público. Isso não é crime, sou a favor, mas dentro do teto de gastos. Se nós olharmos as PECs que o governo mandou para o Senado, dentro dessa realidade, temos que conseguir espaço. O ministro Paulo Guedes sempre fala em desvincular e desindexar o orçamento e devolver no longo prazo para a política, as soluções do orçamento público brasileiro, falou o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Também ele lembrou ainda que o orçamento é muito engessado e reclamou da dificuldade de reduzir despesas nesse momento. Ele disse o seguinte, abre aspas, a questão da possibilidade de mexer no orçamento e reduzir despesas em momento de crise não é possível num país como o Brasil, em um momento que a arrecadação dos estados e União cai de 20% a 30%, que você não possa cortar despesa. Isso não existe. Vai inviabilizando cada vez mais as condições do gestor público de governar o Brasil, estados e também municípios. O que estamos dizendo é que eu vejo deputados, senadores, ministros do governo, todo mundo querendo recurso para investimento público no próximo ano, em todos os poderes. Todo mundo está pensando nisso. Então, todo mundo tem que construir a solução, afirmou. Precisamos de investimento e equilíbrio fiscal. É uma das âncoras mais importantes. A nossa decisão de estar aqui falando em conjunto é para mostrar para a sociedade, para o governo, para o legislador, para o Supremo, que eu que tenho responsabilidade de pautar e de construir a pauta com o líder Arthur, o ministro Paulo Guedes, nesse momento tão difícil de nossa economia, que queremos encontrar caminhos para melhorar a qualidade do gasto público, mas não será furando o teto de gastos, não será com jeitinho brasileiro, será reformando o Estado. Fizemos a Previdência, fizemos a Trabalhista, estamos começando a tributária e precisamos até antes da administrativa, regulamentar os gatilhos do teto de gastos, que deve ser nossa prioridade número 1, fecha aspas, falou o parlamentar, o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. Só lembrar que as reformas também servirão para distensionar, olha o que ele falou, as reformas também servirão para distensionar as relações dentro do parlamento e do governo. O presidente da Câmara acredita que dessa forma criará condições para abrir espaço para investimento no próximo ano, não esse ano em que a crise econômica será mais sentida, mas que seja desindexando o orçamento, desvinculando, que é o caminho razoável, racional e responsável para saber da crise melhor que a gente. Não é verdade? Isso foi o que ele falou. Agora, fazer aqui um adendo, tá? Antes da reunião com o ministro Paulo Guedes, o Rodrigo Maia ele já vinha dizendo que deve continuar a prorrogação dos R$600, que o povo não pode pagar, principalmente os mais humildes, aquelas pessoas que são as mais impactadas. As pessoas têm que continuar recebendo os R$600. Depois que ele se reuniu, nessa terça-feira, dia 11 de agosto, com o ministro Paulo Guedes, ele já mudou o discurso. Ele disse que não há espaço para prorrogar nesse mesmo valor de 600 e realmente concorda com o ministro em reduzir para R$300, talvez dezembro, talvez até março. Não aceita esse negócio de mais projetos para beneficiar classe A, categoria B, enfim, é o jeitinho brasileiro. Ele está preocupado com o teto de gastos, né? Inclusive, se for baixar realmente para R$300, o auxílio emergencial, isso vai ter que ser debatido. Ele falou, o Congresso está à disposição para debater. E para debater nesse momento é necessário de 2 a 3 semanas, se for baixar para R$300 o valor do auxílio emergencial. Ele preocupado com a economia. Está preocupado com a economia, certo? E quem está preocupado com você, com o povo,
com o mais humilde, com quem está desempregado, com aquele que tem 2, 3, 4 filhos, que não tem mais renda e que o governo, de repente, devido a esse problema todo, está só dispensando, demitindo, as portas, as vagas estão sendo reduzidas, né? Os trabalhos, o próprio mercado aí está caindo cada vez mais, está sendo muito grande o número de dispensas, pessoas que estão ficando desempregadas, pedindo o seu seguro-desemprego, pessoas que não têm mais renda. Quem está preocupado com essas pessoas, as mais precisadas, as mais necessitadas, as mais vulneráveis, a mãe solteira, por exemplo, que ganha R$600, de repente R$1.200, e agora sente a necessidade de precisar, que continue esse valor recebendo até pelo menos dezembro, os mesmos 600, aí vem uma bomba dessa, o presidente que estava a favor, né, vinha sempre falando que o Congresso apoia, que permaneça 600, e depois de uma conversa com o ministro Paulo Guedes, já mudou o seu discurso e agora concorda com o governo. Qual é a sua opinião a respeito disso? Vou deixar agora com você, tá? A informação é essa. Quero saber de você agora. Você concorda com o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados Federais, realmente que tem que ser debatido com os outros parlamentares? O presidente disse que concorda agora com o ministro Paulo Guedes, depois dessa conversa, que esse valor de R$300 para ele vai ser debatido aí, se for para o Congresso, e para ver essa questão. Opina, dá a tua opinião, que é importante saber, tá? Você é contra o presidente Rodrigo Maia nesse momento, concordar com o ministro Paulo Guedes realmente em teto dos gastos e a preocupação com as pessoas mais humildes, como fica? Vou deixar com você, tá? Comenta aqui, se você é a favor, se você é contra, tudo isso. Deve permanecer R$600? Deve permanecer R$600. Tem dinheiro para isso? Tem dinheiro para isso. Lembro, o Banco Central lucrou mais de 500 bilhões de reais. Só de lucro, hein? 500 bilhões de reais. É mais do que suficiente para pagar o auxílio desse mesmo valor de 600, no mínimo até dezembro. Eu vou deixar com você. Se você é a favor, se você é contra. Ó, eu tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, Alex com X, tá? Deixei mais de 300 vídeos pequenos de até 15 segundos. Muita gente tá tirando suas dúvidas lá no Instagram. Quer estar na minha lista de amigos? Vai lá, blog Alex Silva. É mais um capítulo de uma novela, A Prorrogação. Dessa vez, os apoios estão se invertendo. Depois de uma conversa, aí vem uma história dessa. Vou deixar com você. Comenta aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo aí no seu grupo que você participa no WhatsApp. Participa de um grupo, 2, 3. Compartilha lá, vai. Compartilha também no seu Facebook. É importante que possamos atingir mais pessoas, tá? Para mais pessoas terem essa informação. Um grande abraço, pessoal. Obrigado pelo carinho e sensibilidade aos nossos representantes nesse momento. Tem que permanecer os R$600? Responde aqui, comenta aqui. Abraço, pessoal. Até a próxima.